Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Feliz por estar aqui mais uma vez, juntamente com os irmãos, para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Que a cada dia possamos servir a Ele, adorar a Ele, como diz a palavra, na beleza da sua santidade. Essa é a nossa motivação de um cristão. Aqueles que foram chamados a servir a Deus, aqueles que foram chamados com um propósito, esses são de fato, filhos de Deus através da sua promessa. Nós cremos que grandes coisas o Senhor ainda há de fazer em nosso meio, grandes coisas o Senhor há de realizar ainda, e nós só temos a cada dia agradecer ao Senhor e dizer que até aqui Ele tem nos ajudado, tem nos fortalecido, tem nos colocado de pé, porque nós sabemos que a caminhada é longa, mas sabemos que com Deus nós chegaremos lá em nome de Jesus, amém? E eu quero desde já agradecer aqui a oportunidade que o pastor me concede de trazer essa palavra, uma reflexão da palavra do Senhor. E eu peço à igreja nesse momento que fiquem de pé para lermos apenas um versículo da palavra de Deus. Versículo esse se encontra na carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipenses, capítulo 4 e o versículo 19. Filipenses, capítulo 4 e o versículo 19. Todos encontraram? Então vamos ler a palavra do Senhor. Glória a Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 19 diz assim: O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Vamos repetir esse versículo. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, querido Pai, queremos te agradecer, Senhor, desde já por esse momento, por essa oportunidade de estarmos na tua casa, de bendizer assim o teu santo nome, Senhor. Vem falar nessa noite com os teus filhos, meu Deus, vem falar conosco, ó Pai, sabendo o Senhor de todas as nossas necessidades, de tudo aquilo que passamos, de tudo aquilo que enfrentamos. Deus, cremos que o Senhor é verdadeiro, é justo, é santo, é aquele que nos conduz, meu Deus, como diz a tua palavra, triunfante, meu Deus, diante de ti, ó Pai. Deus, vem ser exaltado na vida dos teus filhos, vem ser glorificado na vida da tua igreja, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Nós dizemos amém e amém, Jesus. Aleluia. Vamos louvar a Deus com as palmas bem alegres, exaltando assim o nome do Senhor. Aleluia. O tema dessa mensagem que eu gostaria de abordar aqui para os irmãos nesse início é suprindo as nossas necessidades. Por que esse título, esse tema a essa mensagem? Porque nós sabemos e conhecemos que o nosso Deus, Deus verdadeiro, Deus único, aquele que criou os céus e também a terra, pelo que nós conhecemos, nós sabemos que Ele é um Deus responsável e é um Deus que está diante do seu povo para todo o sempre. E nós vemos aqui de suprir as nossas necessidades. O que nós vemos aqui é o apóstolo Paulo escrevendo isso com toda a sua dedicação, com todo o seu amor. O apóstolo Paulo, que escreveu muitas cartas a muitas igrejas, considerado um missionário que pregou ali por toda a redondeza, saindo do seu país, anunciando o evangelho, sofrendo por isso. E nós vemos esse apóstolo mandando aqui essa carta para essa igreja, não uma carta, vamos dizer assim, íntima para determinada igreja, mas essa carta o apóstolo Paulo fala como irmão. Se você for olhar no início da carta de Filipenses, ele fala como irmão, não como apóstolo. Ele fala para bispo e para diáconos que ali estão. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele escreve
3 cartas diretamente a pessoas. Ele escreve a Filemon, ele escreve a Tito e ele também escreve a Timóteo. Mas nós vemos aqui nessa carta o apóstolo Paulo mandando essa carta para essa igreja. Nós sabemos que o apóstolo Paulo ele passou por muitas adversidades para chegar até aqui. E alguns estudiosos falam que o apóstolo Paulo estava em uma prisão quando ele escreve essa carta ao povo de Filipenses. E o que nós vemos aqui é uma coisa que, vamos dizer assim, que se contradiz a uma ótica humana. Como é que você fala de suprir as necessidades? Se você vê alguém que está aprisionado, se você vê alguém dizendo que aprendeu a viver bem em toda e qualquer situação, alguém que teve que fabricar tendas para que pudesse assim não ser pesado aos irmãos. E nós vemos aqui que o apóstolo Paulo passa por tudo isso, mas ele tem autoridade, ele tem autonomia de Deus para falar isso através do amor que Deus tinha àquele povo. Cidade essa que foi fundada por foi fundada por Filipe II, o pai de Alexandre o Grande, a primeira cidade da Europa a ouvir a palavra de Deus pelo missionário. E o que nós sabemos sobre essa cidade é que ela era muito importante ao Império Romano, por causa da sua localização geográfica. Ela ficava entre a Ásia e a Europa, e ela ficava sobre os montes. Independente disso, o que nós vemos aqui, o apóstolo Paulo falando a esse povo sobre suprir as necessidades. Quantos de nós até não se apoiamos nesse salmo que agora eu vou recitar para os irmãos? Quantas pessoas aí fora não colocam esse salmo aberto em sua, vamos dizer assim, em sua sala, diante do seu sofá, para quando olhar para a Bíblia, dizer assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faz falta. Na verdade, esse Salmo 23 que Davi fala para o povo, que Davi ensina como deve se comportar diante de Deus, ele está falando de uma necessidade íntima, de uma necessidade que ele estava passando naquele momento. Aí muitas pessoas pegam esse salmo e dizem assim: é para não faltar nada em casa, é para eu não passar necessidade, é para eu não passar fome. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O que nós vemos aqui, o apóstolo Paulo escrevendo sobre necessidade, ele está falando de um Deus que supre tudo aquilo que nós estamos necessitando. Se existe algo em nossa vida que não está sendo suprido, que ainda nós estamos sofrendo, posso dizer aqui que ainda não chegou o tempo de Deus suprir essa necessidade. Porque existem coisas em nossas vidas que Deus usa para nos tratar, para nos educar, para nos conduzir a um caminho perfeito diante dele. E nós passamos por muitas necessidades aqui na terra. O próprio Jesus, falando para os discípulos, ele disse assim: no mundo tereis aflições, no mundo vocês vão ser perseguidos, no mundo vocês vão sofrer, vocês vão passar por coisas que vocês talvez murmurem, por coisas que talvez vocês não suportem, mas tenham de bom ânimo, porque eu venci. Então o que nós vemos aqui é um Deus que nunca abandona o seu povo, é um Deus que é fiel, é um Deus que é verdadeiro. Falando de necessidade, eu olho para a minha vida, eu olho para a vida dos irmãos, eu olho para a vida de pessoas que ainda não são cristãs e que passam por necessidades aqui na terra por causa das suas escolhas, por causa das suas decisões. E quem aqui não toma decisão? Desde quando se acordamos até dormir, decidimos algo. Porque nós estamos aqui nessa noite, porque decidimos estar aqui para servir ao Senhor. Passamos por necessidades por causa das nossas decisões. Decisões em nossas vidas que muitas vezes se tornam engessadas.
Decisões em nossas vidas que tomamos ainda quando éramos crianças. Decisões em nossas vidas que tomamos ainda na nossa adolescência. E acabamos carregando isso para o resto da nossa vida. Você que é jovem, você que está aqui nessa noite, tome uma decisão debaixo de um propósito de Deus, para você não sofrer uma certa necessidade no seu futuro. São decisões que tomamos e que muitas vezes queremos voltar. Queremos ir lá naquele lugar e dizer, não, eu quero fazer dessa forma, mas não tem mais como. São decisões precipitadas. São decisões que se tornam pétreas, que você jamais consegue largar delas. E por causa disso, você passa por necessidade. Necessidade não se fala somente de passar fome. Necessidade não se fala somente de bens financeiros. Existem várias necessidades, e eu quero abordar aqui para os irmãos algumas dessas necessidades que encontramos aqui na terra. Nós vemos no livro de Gênesis, capítulo 26, versículo 13, Isaac, naquela terra onde nada se dava, onde não produzia-se nada, e ele quer decidir descer ao Egito para viver uma vida bem, para viver uma vida estável. E Deus diz assim, não desça ao Egito, fica na terra que eu vou te mostrar. E Isaac fica naquela terra chamada Gerar, e ele está ali, e tudo que o povo planta ali não dá nada, porque é uma terra seca, é uma terra que está passando por uma adversidade. Mas quando Deus manda ficar, quando Deus ordena e nós obedecemos a essa ordem, nós podemos estar em qualquer lugar, que o nome do Senhor é glorificado em nossa vida. A Bíblia diz que ele tinha possessão de vacas, de vários tipos de animais. E a palavra de Deus diz que ele enriqueceu-se. Mas o que nós vemos aqui é que hoje, esse enriquecer, é onde está o mistério, como disse o nosso pastor. Esse enriquecer é onde está, muitas vezes, a confusão na mente de muitos seres humanos. Ah, mas se você é de Deus, você não pode passar necessidade. Se você é de Deus, você não pode passar fome. Por outro lado, tem pessoas que dizem assim, ah, mas se você é de Deus, você tem que ser humilde. Você tem que passar prova, você tem que passar isso, você tem que passar aquilo. Eu não posso pegar um exemplo aqui, bíblico, e dizer assim, não, eu vou fazer da mesma forma, porque vai dar certo. Isaac estava ali naquele lugar, debaixo de uma promessa de Deus. Estava ali debaixo de um comando de Deus. E aonde ele faz um buraco para criar água, a Bíblia diz que deu água nascente, ou seja, ainda que os filisteus quisessem entulhar os seus poços, não iriam conseguir, porque ele estava debaixo de uma obediência. A primeira necessidade a ser suprida em nossas vidas depende muito da nossa obediência. Sem essa obediência não conseguimos, vamos dizer assim, esse suprimento de Deus em nossas vidas. Mas Deus é fiel, Deus é verdadeiro, Ele tudo pode, Ele pode fazer tudo o que Ele quiser. Mas existe diante de nós o livre arbítrio, aonde decidimos ficar, aonde decidimos sair, aonde decidimos falar, aonde decidimos nos calar, aonde decidimos fazer algo, aonde decidimos não agir. E dessa forma encontramos muitos problemas, encontramos muitos obstáculos. Outro tipo de necessidade que eu quero abordar aqui para os irmãos é a necessidade emocional. Quantos de nós aqui não passamos por essa necessidade? Uma necessidade de uma certa ansiedade em seu ser, de certos momentos que queremos, vamos dizer assim, caçar algo para nos distrair, para que não venhamos sofrer muito dentro do nosso íntimo. Tem coisas que você não quer nem lembrar, porque senão você vai sofrer, senão você vai padecer. E aí você não chega a resolver aquela situação, aí você diz, eu vou me calar, eu vou parar de falar nisso, senão eu vou sofrer. E você acaba que não resolvendo essa situação. Necessidade emocional, quando eu olho para o livro de Lucas, capítulo 7, versículo 11, eu vejo a história de uma mulher ali chamada, não diz o seu nome, a viúva de Naim. Naim, uma cidade muito pequena, sem muito recurso. Aquela mulher já tinha perdido o seu esposo, e agora ela estava perdendo o seu único filho.
Estavam em necessidade emocional muito grande, a ponto de se desesperar, a ponto de entrar em uma depressão. E aquela mulher estava a caminho do cemitério para enterrar o seu único filho, mas ela encontra ali a multidão que andava com Jesus, e Jesus estava no meio da multidão. Encontra essa multidão chorando, passando por esse momento difícil, juntamente com essa mulher. Muitas palavras bonitas, dizendo assim: se conforme, porque Deus está com você. Dizendo assim: não, mas a vida é assim mesmo. Dizendo assim: olha, fique em paz, porque isso vai passar. Aquela mulher não estava querendo ouvir isso. E Jesus encontra aquela mulher em um estado emocional muito triste, muito angustiante. E Jesus entrega o milagre nas mãos daquela mulher, porque a Bíblia nos diz, no final do texto, que ele entrega o seu filho em suas mãos. Aquele rapaz não estava desmaiado, aquele rapaz não estava, vamos dizer assim, apenas dormindo, não. Aquele rapaz de fato tinha morrido. Jesus ressuscita aquele homem, tocando no caixão, tocando nele, ele levanta e entrega a sua mãe. O que nós vemos aqui é Jesus trazendo uma solução para a vida dessa mulher, trazendo assim um conforto para o seu coração, suprindo de fato a sua necessidade. Outra necessidade importante que nós temos em nossa vida, e que passamos por ela, e que quando nós nascemos, nós já viemos aqui à terra com essa necessidade, com essa fragilidade, com esse erro. Suprimento dessa necessidade que agora eu vou falar é a necessidade aonde muitos de nós, ou seja, todos nós precisamos de alguém, precisamos de um suporte, precisamos de um socorro. É a necessidade espiritual. Necessidade espiritual, onde muitas vezes já achamos que estamos diante de Deus, já achamos que estamos buscando demais. Eu tenho tantos anos de cristão, e passamos por essa necessidade, essa carência de conhecer mais sobre Deus. Quanto mais essa mulher que eu vou abordar aqui no livro de João, capítulo 4, a palavra não fala o seu nome, mas nós sabemos que é a mulher samaritana. Necessidade espiritual, carência de Deus em sua vida. Aquela mulher estava passando por um momento tão difícil em sua vida, que ela já não tinha esperança de se encontrar nunca com Deus. E ela está ali naquele lugar, vai buscar água no tanque, num poço, chamado Poço de Jacó. E aquela mulher está ali num período do dia, um período muito quente. E Jesus pede para que os seus discípulos vão comprar comida na cidade, e ele decide passar por ali. O que eu vejo aqui, irmãos, é que essa necessidade a qual Jesus está suprindo na vida dessa mulher, que é a necessidade espiritual, existe um tempo, existe um lugar, existe algo determinado por Deus na vida de cada um de nós. E ele se aproxima daquela mulher, e aquela mulher sem solução alguma para a sua vida, com um olhar apenas na água natural. E Jesus se aproxima e diz assim: dá-me de beber. Aquela mulher naquele momento talvez se assuste, porque diz assim: como você me pede de beber? Você sendo judeu e eu samaritana. Você sabe que os samaritanos não se comunicam com os judeus. E Jesus disse assim: se você tivesse o dom de Deus e você conhecesse quem está lhe pedindo água, você era quem lhe pediria água, e eu lhe daria a água da vida. Aquela mulher naquele momento fica olhando para Jesus, vendo que a necessidade da água natural já não fazia mais importância. A necessidade de fazer a comida já não era mais interessante. A necessidade de voltar para casa da mesma forma já não era mais importante para a sua vida. Existia uma necessidade maior. Que necessidade é essa? A necessidade espiritual. Mas aonde eu encontro essa água? Essa mulher se interessa agora pelas coisas do Senhor. É uma necessidade que toma o ser do ser humano. É uma necessidade que dinheiro não compra, é uma necessidade que saúde também não compra. Nada aqui na terra compra a sua necessidade espiritual. É um vazio que só preenche com a presença de Deus. E aquela mulher está enfrentando esse momento.
E ela diz: aonde eu encontro essa água? Ele diz: se você tomar dessa água aí que está no poço, você vai tornar a ter sede. Quantos de nós não vamos atrás de coisas que tornaremos a ter sede? Quantos de nós não corremos atrás de algo que tornaremos a sofrer novamente e não resolvemos a nossa situação? Aí ele disse assim: mas a água que eu te der. Ela estava achando: que tipo de água é essa? Mas a água que eu te der, essa nascerá dentro do seu ventre um rio de água viva. Vai correr no seu interior e vai jorrar para a vida eterna. Irmão, naquele momento aquela mulher, acredito eu que ela sentiu, já naquele momento essa água já entrou dentro daquela mulher. É água que preenche qualquer vazio, preenche qualquer necessidade. É uma água que ela não iria encontrar em Samaria, em Jerusalém, e em um outro lugar qualquer ela não iria encontrar essa água. É tanto que no fim do texto aqui, para não tomar muito tempo, ela já está falando de aonde é o lugar certo de se adorar. Irmão, quando essa palavra entra em nossa vida, que supre a nossa necessidade espiritual, a primeira coisa que vem em nossa vida: o que é que eu faço para adorar a Deus? Eu não estou aqui à busca de bens materiais. Eu não estou aqui querendo suprir algo que alguém tirou de mim, não. Eu estou aqui querendo Deus cada vez mais. Aonde é o lugar certo de se adorar? Jesus disse: a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, você tem necessidade de Deus, em qualquer lugar que você buscar, em qualquer lugar que você estiver, Deus vai estar presente para suprir a sua necessidade. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Diante disso tudo que nós estamos vendo aqui, nós vemos Davi falando sobre isso. E no Salmo 103, no versículo 2, ele diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Irmãos, diante dessas necessidades que enfrentamos aqui na terra, diante das adversidades que passamos aqui, existe essa mais importante: a necessidade espiritual. Mas nós precisamos não só acatar isso para as nossas vidas, nós temos que ultimamente bendizer ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça da necessidade suprida, aquilo que Ele fez em minha vida que ninguém mais conseguiu fazer, aquilo que Ele fez em minha vida que o meu esposo, que a minha esposa, que o meu filho, que a minha mãe, o meu pai não conseguiu fazer, Deus conseguiu fazer. Necessidade essa que estava me conduzindo ao inferno, necessidade essa que estava me levando à perdição, necessidade essa que havia um escrito de dívida contra mim, mas o Senhor, havendo rasgado contra todas as suas ordenanças, Ele cravou na cruz. Ali foi supriu todas as nossas necessidades. Jesus olha para mim, olha para você, olha para a raça humana e diz: está tudo consumado. A maior necessidade está suprida, pois agora sacrifício esse que escreveu o seu nome no livro da vida. Sacrifício esse que supriu a sua necessidade de tudo. Você pode agora dizer como o salmista fez: o Senhor é o meu pastor e nada me faz falta. Passe por necessidade, passe por crise financeira, passe pelo que for, a maior necessidade que eu tinha na minha vida, Deus já supriu para a honra e glória do seu santo nome. O interessante é que o apóstolo Paulo, aqui no texto, ele disse assim: segundo as suas riquezas. Ele não está falando aqui de minério, ele não está falando aqui de ouro, de prata, de bronze, de nada. Segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades, em glória por Cristo Jesus. Irmãos, existe tudo aquilo que nós passamos aqui, isso tudo que nós enfrentamos aqui irá de ser suprido em glória, a coroa da vida eterna. Você passa por adversidade, passa por problema, dificuldade, tudo que for,
há uma coroa reservada para você. É por isso que a palavra de Deus diz: guarda o que tu tem, para que ninguém tome a tua coroa. Não, eu vou botar trava no carro, eu vou botar cerca na casa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Se guarde de verdade, mas guarde a sua coroa, a principal, para que ninguém te roube, para que quando você chegue lá, você diz: Deus supriu a minha necessidade. Eu preciso ir para o céu, eu precisava me encontrar de fato com o meu Deus. Essa é a alegria triunfal da igreja. Esse é o motivo de nós estarmos aqui nessa noite. A satisfação de se encontrarmos com o nosso Deus. E o apóstolo Paulo, ensinando o texto, ele está falando assim para o povo: olha, vocês vão enfrentar grandes adversidades, perseguições. Muitos vão chegar até você e vão te colocar na parede, vão querer te crucificar, para você abandonar esse barco, para você desistir dessa caminhada, para você dizer assim: agora eu não aguento mais. Mas ele disse assim: espera aí, que ele está suprindo. Irmão, nessa noite a palavra de Deus para a sua vida é essa: espere um pouquinho, ele está suprindo a sua necessidade. Ele não está falando de coisas materiais, é coisas espirituais. Você vai sair daqui nessa noite dizendo assim: Deus supriu de fato a minha necessidade. Ou seja, necessidade de um vazio interior, necessidade de uma inexistência de Deus em algo em nossa vida. E nesse momento Ele está colocando dentro de nós algo que ninguém rouba, algo que ninguém tira. É como a palavra de Deus nos diz: guarda algo, tu guarda algo, mas não guarda aqui na terra. Por quê? Porque a traça come, a ferrugem corrói, os ladrões roubam, não adianta. Mas guarda no céu, guarda o teu tesouro no céu. Você não vai passar por necessidade lá, guarda no céu. Nem a ferrugem come, nem a traça corrói, nem os ladrões roubam. Aquilo que está preparado para você, aquilo que está preparado para a igreja, ninguém vai tirar, porque foi o Senhor quem deu. E nesse momento eu peço a você que fique de pé e vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, por todas essas necessidades supridas em nossas vidas. Que nessa noite possamos dizer ao Senhor que estamos diante dEle e que estamos felizes, porque nessa noite o Senhor supriu as nossas necessidades. Que você possa nessa noite colocar diante do Senhor tudo aquilo que você perdeu, tudo aquilo que você enfrentou e que você disse assim: eu quero desistir. Não desista, porque aquele que deu a vida por você, aquele que enfrentou tudo por você, Ele te conhece. Ele conhece o teu íntimo. Aleluia, Jesus.